ao nosso técnico também, ao nosso companheiro João, secretário Fabiano, Nado, dona Marisa, o diretor do Demutante, Flávio Carneiro também, se puder compor isso. Secretário de Planejamento também, Remédio. Senhoras e senhores, essa audiência, nós temos com a intenção aqui de esclarecermos fatos que estão ocorrendo no município de Altamira sobre o nosso Código Tributário, na qual nós, vereadores, na próxima semana estaremos votando, se Deus quiser, e nós gostaríamos de ouvir aqui uma explanação mais detalhada dos companheiros aí da Secretaria de Finanças. Mas muito obrigado. Bom dia a todos, bom dia aos presentes. A gente está aqui, queríamos agradecer o convite da Câmara de Vereadores do município de Altamira para fazer os esclarecimentos necessários em relação a esse projeto de lei que é tão importante do município de Altamira. Esse projeto de lei, primeiramente, gostaríamos de fazer alguns esclarecimentos e dizer para todos que o que a gente está... Alô? O que a Secretaria de Finanças do município de Altamira está trazendo e enviou para essa casa é um projeto de lei resultado, isso é muito importante esse dia, viu, senhores vereadores, senhores presentes, é resultado de um trabalho de um esforço técnico de vários servidores públicos da Secretaria de Fazenda do município de Altamira. Inclusive, nós temos aqui vários presentes, auditores fiscais, fiscais de tributos, servidores de maneira geral, tanto da Secretaria de Finanças quanto da Secretaria de Obras, da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria da Vigilância Sanitária. Então, isso aqui resulta de um esforço, de um trabalho da área técnica, da Prefeitura, visando criar um instrumento de política tributária para esse município. Um instrumento que viabilize que o gestor que estiver fazendo gestão pública nesse município, que ele possa fazer uma política tributária justa, que ele possa aplicar os princípios da justiça fiscal, os princípios da capacidade contributiva, que significa adequar a tributação ao padrão de renda das pessoas, ou seja, para usar um exemplo bem simples, aquele cidadão que tem mais, ele vai pagar mais, que é um princípio que está previsto no Código Tributário Nacional, que está previsto na Constituição Federal, que está previsto em todo o sistema tributário brasileiro. Toda a estrutura normativa do sistema tributário brasileiro, esse princípio está presente. Então, são princípios, por exemplo, o princípio da isonomia, que significa tratar os desiguais desigualmente na proporção da sua desigualdade, que em termos muito específicos, como eu vou dar um exemplo, por exemplo, na taxa de risco, que foi uma das polêmicas que já foram levantadas, que é uma taxa que já existe no Código atual. Ela foi trazida para o novo Código, adequando a estrutura normativa do tributo e criando um conceito, uma nomenclatura nova que a gente está chamando de taxa de resíduos sólidos, mas na prática é a mesma coisa que taxa de lixo.
Então, hoje a taxa de lixo ela é cobrada pela atestada de imóvel. Então, se o sujeito tem uma atestada de imóvel de 10 metros linear e ele produz 1 tonelada de lixo, ele vai pagar o mesmo que um cidadão que tem também 10 metros de testada de terreno no seu imóvel e produz 1 tonelada. Portanto, a legislação atual ela coloca um tratamento distinto para aquele que produz 10 quilos de lixo, vai pagar proporcionalmente o que ele está produzindo de lixo. E não é justo que eles sejam onerados no mesmo valor daquele que produz 1 tonelada. Então, isso é para dar um exemplo, né, das inovações que a gente trouxe para o código. Segundo ponto, ele tem a visão, né, e aqui a ideia, já fui me alongando, mas a ideia é fazer as explanações aqui dos aspectos que estão sendo, né, colocados como pontos polêmicos, até para que a gente possa esclarecê-los. E depois, vereadores, senhores presentes, a gente abre para as perguntas, para tirar as dúvidas que os senhores e as senhoras acharem conveniente. Então, um outro aspecto que é relevante é que ele moderniza a legislação do município. Hoje nós temos um Código Tributário que todos os senhores conhecem, é um código de 1997, é um código que atendeu às necessidades da administração pública municipal até esse momento, mas hoje a realidade de Altamira não é a mesma da realidade de Altamira de 1997. Hoje, a gente tem que olhar para esse município e pensar no futuro dele. E pensar no futuro é instrumentalizar a administração pública com legislações que permitam que o gestor cumpra o seu dever. Inclusive, observando várias normas como a própria lei de responsabilidade fiscal obriga que os municípios, que os prefeitos e que os gestores municipais façam. Que também, inclusive, isso está sendo observado, né, nesse projeto de lei. Então, o Código Tributário atual é um código, como eu estava falando, de 1997, é um código que tem, senhores vereadores, um conjunto de normas posteriores, é verdade, que foram atualizadas. Essas atualizações o tornaram a gente usa um jargão para falar, mas é uma verdadeira posta de retalho. O que significa na prática isso? Significa que o próprio contribuinte, ao manusear o código atual, ele tem dificuldade de compreensão, inclusive porque a estrutura técnica de redação, né, ela não está observando a técnica que é mais adequada para a introdução de normas jurídicas no sistema jurídico das prefeituras no país. Então, nós temos todo um esforço, né, de observar leis, por exemplo, uma lei de introdução ao Código Civil, que especifica toda a metodologia de introdução de normas no sistema jurídico. E fizemos isso de maneira a que nós possamos ter um Código Tributário moderno, um Código Tributário que seja factível com o momento em que o município de Altamira está passando. Então, nós tivemos todo o cuidado de reescrever o código atual com uma linguagem mais moderna. E a gente fala reescrever porque também está sendo colocado, e aí eu vou entrar no segundo aspecto, está sendo colocado, talvez por não compreender bem ou não foi tirado o tempo adequado para exame do projeto de lei, mas está sendo colocado, por exemplo, que o município está criando imposto. Inclusive foi publicada uma matéria no Liberal falando disso, que o município estaria criando imposto. E aí a gente quer esclarecer as pessoas que estão presentes, a sociedade de Altamira, de que a prefeitura, nem a prefeitura
nem as prefeituras no país, nem os estados, nem o Distrito Federal, nem a própria União, ela pode criar tributo. Os tributos eles já foram criados e já estão previstos na Constituição Federal. O município ele não tem competência para criar tributo, pessoal. Isso é preciso que fique muito bem claro. O município ele não está criando. Ele está simplesmente cumprindo uma competência constitucional prevista no artigo 156, que estabelece aqueles tributos que o município tem competência para cobrar, que já estavam, inclusive, previstos, já estão previstos, já está contido no Código atual, e que a gente só está trazendo e modernizando a sua linguagem para ficar mais clara, para que o contribuinte compreenda e para que os funcionários e os seus vereadores tenham condições de aplicar essa norma. Porque hoje nós temos dificuldade, os servidores públicos do município têm uma dificuldade muito grande, inclusive de aplicar a norma atual. Porque existem muitas fragilidades jurídicas, né? Para que a gente possa lançar o tributo, a composição jurídica, a forma da escrita jurídica, ela tem que estar sendo feita, tem que estar prevista nas normas, nas leis que vocês, inclusive, aprovam, de forma muito bem precisa, porque se não tiver, nós vamos ter fragilidade para fazer a cobrança das empresas, especialmente das empresas que estão vindo construir a usina hidrelétrica de Belo Monte. Ok? Então, o primeiro ponto que a gente considera extremamente importante é ficar claro que não há criação de tributo novo, de imposto novo no município de Altamira. Não existe e nem o município tem competência para criar tributo novo. A competência que o município tem é de cobrar os tributos já previstos na Constituição Federal. E o que a Constituição Federal prevê para os municípios? O artigo 156 da Constituição Federal. Cobrar o imposto da propriedade predial e territorial urbana, que é o IPTU, que já está contido no Código atual, que nós estamos reescrevendo. Cobrar o imposto sobre serviço, que já está contido na legislação atual, nós não estamos criando. O imposto sobre transação e transmissão de bens imóveis, que é o ITBI, e as taxas. Ok? Então, que a gente fique muito claro que esses tributos já estão previstos na Constituição Federal, já estavam previstos no Código atual, já estão contidos no Código atual. E que nós estamos trazendo para o novo Código, reescrevendo, dando uma linguagem mais adequada, que dê mais segurança jurídica, tanto para quem está aplicando a norma, quanto para aquelas pessoas, para aquelas empresas, para aquele cidadão que precisa entender como é que esse tributo está sendo cobrado. Então isso, pessoal, para nós é um aspecto extremamente importante. Um outro aspecto, em relação à taxa que estão chamando, eu vou aspiar aqui, taxa de contribuição de melhoria. É outra confusão. O município, primeiro, que a nomenclatura correta não é taxa. Não é taxa de contribuição de melhoria. Não existe esse tributo no sistema tributário brasileiro. Não existe cobrança de taxa de contribuição de melhoria. O que existe é uma espécie de tributo chamada contribuição de melhoria. É outra coisa. Também a gente precisa, às vezes se confundem os conceitos para, eu não sei exatamente qual a motivação, mas nós estamos com técnicos, né, que somos para explicar para o cidadão, explicar para a sociedade, explicar para os senhores vereadores, para não confundir os conceitos. O artigo, para vocês terem uma ideia, o artigo 145 da Constituição Federal diz assim: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Impostos, taxas e contribuição de melhoria.
Portanto, contribuição de melhoria é uma espécie de tributo. Como os impostos também são uma espécie de tributo. E como as taxas também são uma espécie de tributos. Ok? Nos artigos subsequentes da Constituição Federal, que é importante os senhores vereadores lerem, artigo 156, artigo 155, 156, ele vai estabelecendo as competências que a União tem, as competências que os estados têm, e as competências que os municípios e o Distrito Federal, tá, secretário, tem para cobrar os tributos. Eu já falei aqui, não vou repetir, e diz o artigo 156 da Constituição Federal. E que a Fazenda Pública, ao elaborar o Código Tributário, não criou nada de novo, não criou uma contribuição de melhoria nova, não criou, porque ela já está contida no Código atual. E é obrigado a conter em todo projeto de lei enviado por todas as câmaras municipais, senhores vereadores, dos 5.565 municípios brasileiros, eles são obrigados a colocar em seus códigos a contribuição de melhoria. É um imposto que não é usual de ser cobrado. Esse imposto existe desde que o município de Altamira foi fundado, e até hoje ele não foi cobrado. Os municípios da região norte, nordeste, não costumam cobrar esse imposto. E no país, pouquíssimas prefeituras no país cobram esse tributo. Ok? Pouquíssimas. Porque eles já estão numa outra etapa. O cidadão, a sociedade já compreendeu a importância de pagar os tributos clássicos, que é o IPTU, que é o ISS, que é o alvará, que são as taxas. Nesses municípios já existe uma evolução do ponto de vista da compreensão da importância de pagar o imposto. Os tributos de maneira geral. Porque os tributos são, vereador, a administração, o resultado da cobrança dos tributos é o recurso que a administração tem para poder financiar a cidade, para financiar as políticas públicas na área da educação, na saúde, saneamento básico, enfim, todas as políticas públicas municipais. Então, mais uma vez, esclarecendo a diferença tributária, que é taxa, e do que é contribuição. Tá certo? Um outro aspecto importante que está sendo colocado é a questão do aumento da alíquota do ISS. Assim, o ISS é um tributo que tem previsão constitucional, já falei aqui no artigo 56. É um tributo que foi regulamentado pela Lei Complementar 116 de 2003, ou seja, desde 2003 a Lei Complementar Federal estabeleceu um conjunto de regras novas, que inclusive essa lei é extremamente importante para os municípios, só que os municípios precisam aplicar essa norma, viu, senhores vereadores, da melhor forma possível. É uma das leis, se vocês forem estudar a fundo, eu posso dizer com tranquilidade que foi a lei, do ponto de vista das receitas municipais, foi a legislação que trouxe o melhor resultado para os 5.565 municípios brasileiros. Todos eles, antes da Lei Complementar 116 de 2013, eles tinham uma arrecadação muito pequena do recolhimento do ISS. E depois da Lei Complementar 116 de 2003, a arrecadação desse tributo, daqueles municípios que aproveitam da melhor maneira possível, que está escrito nessa lei complementar, consegue fazer uma gestão tributária de recolhimento do imposto extremamente relevante para compor as finanças públicas, para compor a receita pública municipal para poder financiar as políticas públicas. Se você for pegar, e aí são dados que são abertos, são dados públicos, a própria Secretaria de Tesouro Nacional tem informações, e todos os senhores têm, o portal é livre de acesso, tem uma área que consta lá toda a receita municipal de todos os municípios brasileiros, incluindo Altamira, quanto recolhia antes da Lei Complementar 116 e
qual foi o resultado que passou a ter a partir da lei implementar 2016, ainda que não tenha em sua redação no Código Municipal a redação que a gente considera a mais adequada, que é a que está sendo proposta agora, para que o município não venha ter prejuízos se não for alterado agora, inclusive em função de aproveitar esse momento que o município passa, de empresas que estão vindo construir a usina hidrelétrica de Belo Monte, que é de onde o recurso hoje do município de Altamira tem uma dependência objetiva. Se nós não aproveitarmos esse momento, o município perde, a sociedade perde, o legislativo vai perder, inclusive, porque a arrecadação, um percentual da arrecadação da receita própria, da receita do município, vem para o legislativo fazer a gestão das suas despesas públicas. Então, a sociedade toda vai perder se a gente não fizer essa alteração tão importante, não só na alíquota, mas as alterações que estão sendo propostas no âmbito do ISS, elas são muito mais amplas, elas envolvem, por exemplo, a responsabilidade tributária, elas envolvem a submissão tributária, ela envolve um conjunto de instrumentos que vai viabilizar que o gestor que estiver administrando o município tenha condições de aplicar essa norma, essa legislação, faça a gestão desse tributo da maneira mais adequada e eficiente possível. Um aspecto muito importante para deixar claro para os senhores e senhoras presentes é assim: mas vai aumentar de 4 para 5, as empresas de Altamira vão ficar prejudicadas. E aí nós tivemos o cuidado de observar que hoje em torno de 80% a 90% das empresas, viu, senhores vereadores, os senhores ficarem tranquilos, de 80% a 90% das empresas que são empresas, eu acho que sou eu mesmo, quando eu me mexo aqui, esse negócio não posso me mexer. É o pé embaixo. É o pé. Beleza, vou procurar não mexer no meu pé. Então, pessoal, vamos lá. Esclarecer que de 80% a 90% das empresas prestadoras de serviços do município, elas já estão sendo contempladas com o regime especial de tributação do Simples Nacional e do microempreendedor individual. Então, se tiver algum contador que sabe bem do que eu estou falando, e a gente estamos dia a dia nós atendendo muitos contadores, tem contador que aí é responsável por 10 microempreendedor e portanto Simples Nacional, porque esses empresários, na verdade, eles não têm tempo para eles mesmos cuidar disso. Então, a gente acaba atendendo muito mais o contador do que propriamente o empresário, o proprietário desses estabelecimentos. Mas o que é importante ficar claro é que isso nós temos todo cuidado. Então, as empresas ocupantes do Simples Nacional e empresas acobertadas pelo regime do microempreendedor individual, são empresas que estão nascendo do ponto de vista jurídico e precisam ser fortalecidas no município para desenvolver, para crescer, fortalecer o microempreendedor individual. O microempreendedor é um dever do município e nós estamos atentos a essa questão. Já estão contemplados com uma alíquota reduzida, que começa com 2% e vai até 5%. Então, não há nenhum prejuízo para as empresas que já estão no município. Quem vai sofrer esse ônus dessa tributação são as empresas que estão vindo construir a usina, que aí eu vou até fazer aqui um parênteses. Hoje, no nosso dia a dia, e a doutora Marisa, que lida com isso a cada 8, 9, 10 horas por dia, recebe diariamente as empresas, e outros funcionários da Fazenda Pública que estão aqui têm um constrangimento diário, senhores vereadores, de pegar uma nota fiscal, de um município, de uma empresa que é de um município de fora do município de Altamira, que já aplica uma alíquota de 5% e que veio prestar um serviço aqui para a usina hidrelétrica de Belo Monte, recolher, ele já coloca na nota fiscal 5%, e quando chega aqui a gente é obrigado, porque está escrito na lei atual.
Obrigado. Porque já está